Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz do Eu Sou. E talvez muitos de vocês já tenham ouvido Era de Aquário, Era de Peixes, Nova Era. O que isso realmente significa, né? Então hoje eu vou falar sobre as eras e como que a gente pode encontrar indícios e relacionar isso com a tradição religiosa que nos antecede, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e como relacionar todas essas questões, né? E ter a correta compreensão do que significa a nova era, né? Vamos tratar sobre isso. Antes de tudo, quanto tempo dura cada era? E qual que é o movimento cósmico, né? Que está relacionado a isso? Existe um movimento do eixo da Terra. Nós temos os movimentos que nós conhecemos, que são mais corriqueiros, mais próximos da nossa realidade, que é o movimento da Terra em redor do seu próprio eixo, que constitui um dia, e o movimento da Terra, obviamente, em redor do Sol, que constitui um ano, né? No entanto, existe mais um movimento que acontece, que é quase como se fosse o movimento de um peão, que o próprio eixo da Terra faz. Para esse movimento completar um ciclo, é um movimento muito sutil e pequeno, mas para esse movimento completar um ciclo, demora 25.800 anos. Isso é chamado de precessão dos equinócios. E esse movimento, para os astrônomos, né, e astrólogos também, eles relacionam esse movimento com os 12 signos do zodíaco, né? Só que ele é um movimento que acontece retrógrado, então é contrário à progressão de signos que a gente está acostumado: Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries. Então, nesse movimento do eixo da Terra, é ao contrário. Então, primeiro vem a era de Áries, depois vem a era de Peixes, depois de Aquário, de Capricórnio, vai andando de trás para frente no zodíaco, né? Conforme esse movimento do eixo da Terra se alinha com as diferentes, né, constelações. Então, se você dividir 25.800 anos por 12, você tem o número 2150. Então, esse é o período que dura cada era, 2150 anos. Então, ali, há mais de 2150 anos atrás, nós tínhamos a era dos judeus, né? E, obviamente, indo para muito além disso, né? Mas a era ali em que nós temos os relatos bíblicos, né? Como os livros que foram escritos por Moisés, a gente pode relacionar isso com a era de Áries, né? Está relacionado. Moisés, ele foi. Cada uma dessas eras, elas tem um avatar. O avatar, ele é aquele ser enviado de Deus que tem a responsabilidade de trazer o ensinamento principal para todas as evoluções do planeta durante aquela era. E o avatar da era de Ares foi justamente Moisés. Então ele teve a responsabilidade espiritual de trazer um ensinamento que seria o ensinamento chave daquela era, né? Que foi a era de Ares. Então, que ensinamento foi esse? Foi o ensinamento do Deus Pai, né? Do Deus como lei, do Deus como princípio superior, que se revelou a Moisés na sarça de fogo ardente, que é o princípio do eu sou o que eu sou. Então é esse Deus que habita, que ele é quase intangível de uma certa forma, mas que ele habita em todos os seres, né? No eu sou o que eu sou, que é o nome que Deus revela a Moisés, quando Moisés pergunta: mas que nome eu devo dar? Em nome de quem eu devo dizer que eu fui enviado? Porque Deus dá a Moisés a atribuição de ir libertar o povo que está escravizado no Egito, né? E ele fala: mas como é que eu vou enfrentar ali o faraó e falar que eu fui enviado? Quem eu devo dizer que me enviou? E Deus então diz: Deus que se manifestou como um fogo ardente numa sarça, numa espécie de arbusto que queimava e no entanto não se consumia. Essa foi a manifestação que Moisés presenciou, e Deus, nessa forma de manifestação, diz a Moisés: diga, eu sou o que eu sou, te enviou. Então essa foi a dispensação judaica do Deus como lei, Deus Pai, né? Então ali durante o Antigo Testamento você percebe muito claramente essa presença de um Deus disciplinador, de um Deus
poderoso, né? Que traz, assim, a lei divina e que, inclusive, se manifesta como julgamento daqueles que não estão de acordo com aquela lei e destruição, inclusive, daqueles que não se conformam à lei, né? Então, ali, por exemplo, quando Moisés dá ao faraó quase que um ultimato, assim, você deve libertar meu povo, né? Isso é um mandamento de Deus. E o faraó se recusa, e Moisés adverte ele 1, 2, 3 vezes, e, no entanto, no final é percebido que realmente ele não se dobraria àquela lei, que é a lei divina, né? E, então a lei divina envia as pragas, né? Então tem esse aspecto muito poderoso de Deus como disciplinador, como lei, né? Então essa foi a dispensação da era de Áries. E Áries, para os astrólogos, né, é um signo relacionado justamente a esse atributo do elemento fogo, né? De um elemento iniciador, uma presença muito masculina, muito poderosa, assim, né? E aí em seguida, só que para cada uma dessas eras vem um ensinamento puro, perfeito, como aquele que Moisés trouxe, inclusive ele escreveu as tábuas da lei, e por fim percebeu que o povo não estava preparado para segui-las, né? Quando viu o povo adorando os falsos ídolos. E o que eu quero trazer com isso? Que ao longo dos tempos, um ensinamento que é puro, que é perfeito, que foi aquele que foi trazido por Moisés a comando divino, as pessoas vão interpretando, criando doutrinas, criando dogmas, criando todo tipo de coisa, e não necessariamente essas doutrinas, esses dogmas que se tornam uma religião formalizada, carregam a pureza daquele ensinamento original. Às vezes carregam uma parcela apenas, às vezes carregam uma versão diluída, às vezes carregam boa parte do poder, e às vezes se tornam, inclusive, desvirtuamentos do ensinamento original, né? Então, num certo momento da passagem de eras, quando transcorreram todos esses anos, chega um momento em que as doutrinas, os dogmas e as formas já constituídas se tornam obsoletas e a manifestação cósmica é feita de uma tal forma, pelo plano divino mesmo, de que uma nova dispensação deve chegar. Uma nova era deve chegar. Para desfazer os falsos conceitos que foram criados durante a última era e atualizar aquela mesma verdade que se manifestou numa forma na era passada, a mesma verdade se manifestando numa nova forma na nova era. Então, foi isso que aconteceu na transição para a era de peixes, quando veio Jesus. Jesus é o grande avatar da era de peixes, né? E aí peixes já é um signo do elemento água, contrário àquele elemento fogo, disciplinador, lei. Então Jesus vem trazendo não mais esse elemento, mas trazendo, meu Pai me ama. Ele traz um Deus amoroso, ele traz um Deus da graça, o Deus do perdão, o Deus da misericórdia. E ele demonstra o atributo do Filho, né? Então, considerando a era de peixes como algo ligado ao elemento água, também está ligado muito às nossas emoções, né? O elemento água está relacionado às emoções, né? Ao corpo emocional da humanidade. Então Jesus ele é o avatar dessa era que vem para trazer a cura emocional da humanidade, né? Então, realmente aqueles que encontram Jesus, que encontram a sua devoção pelo Cristo, pela figura de Jesus, veem realmente as suas feridas sendo curadas e vem realmente uma questão de cura emocional acontecendo, né? Essa foi o grande objetivo da dispensação de Jesus, né? Todos os seus pecados serão perdoados. Você tem um Deus misericordioso, né? A gente se arrepende e recebe o perdão. E essa foi a dispensação dos últimos 2000 anos, né? Que nós temos passado, 2021 anos. E se vocês forem observar, nós estamos chegando perto da passagem para a próxima era, né? E da mesma forma que aconteceu com Moisés, quando o seu ensinamento ao longo da era, ao longo dos séculos, de uma certa forma foi desvirtuado e se tornou aquela doutrina rígida dos fariseus, que inclusive perseguiam o Cristo em nome da verdade divina, né? Então você chega num ponto que o dogma se torna tão desvirtuado e distante
da doutrina original, do ensinamento original puro, que as pessoas são inclusive capazes de perseguir a Deus em nome de Deus, né? Então esse é o grande absurdo assim que acontece, né? E isso obviamente também aconteceu durante esses últimos 2000 anos, né? Então você tem ali, né, durante a formalização da religião católica na igreja, no momento em que a religião católica passa a não mais ser uma religião de minorias que eram perseguidas pelo Império Romano, chega um momento que o Império Romano percebe que não seria capaz de conter aquilo, né? A expansão daquela fé. Então, o que eles fazem? Se não podemos vencê-los, vamos incorporar isso e dar um jeito de fazer isso funcionar dentro da estrutura hegemônica de poder que nós estamos tentando criar, né? E aí foi feito o Conselho de Liceia pelo imperador Constantino, né? Que era um político, né? E aí eles fundaram essa forma de religião do catolicismo, que muitos não concordavam, né? Existiam assim, grandes divergências de linhas e diferentes entendimentos do que foi a mensagem do Cristo, né? Do Cristo Jesus. E o que aconteceu? O Conselho de Nicéia, sob a intimidação da figura de Constantino, né? Que era uma figura de poder que queria consolidar um poder político, foram intimidados a todos a reconhecer uma religião única, que era aquele que ele estava ditando, sob pena de morte, né? E queimaram inúmeros livros, qualquer coisa que fosse diferente daquela fé, né? Então aí você já vê um desvirtuamento acontecendo, né? O ensinamento de Jesus jamais recomendaria perseguição, ameaça de morte ou queima de livros, né? Então, assim, você tem inúmeros, né? E isso continuou ao longo da história da Igreja Católica em inúmeros momentos, assim, né? Mas a semente foi plantada ali por Constantino, né? Dessa falsa doutrina. Inclusive uma doutrina que passou a considerar Jesus é Deus, né? Foi basicamente a virada de chave que aconteceu ali, e que Jesus jamais afirmou isso, né? Você olha no Evangelho, tem inúmeras passagens em que as pessoas começavam a idolatrar Jesus e ele falava, não. Por que me chamais bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Então Jesus nunca falou que ele era Deus, ele sempre colocou um Pai nos céus, e ele, em unidade, obviamente, eu estou no Pai, o Pai está em mim, como sintonia espiritual, mas Jesus era Jesus e o Pai era o Pai. Então, essa mudança, que era o ponto em que muitos discordavam, aqueles que discordavam foram silenciados pela mão de ferro ali, né? Que não tinha nada de crístico, né? Então, esse desvirtuamento foi acontecendo ao longo da história da Igreja Católica, levando as pessoas... Porque o que mudou com essa virada de chave? Jesus é Deus, ele veio perfeito, foi perfeito, sempre vai ser perfeito, mas vocês aí que estão, os fiéis da igreja, são outra categoria, né? Então, Jesus é Deus, vocês são outra categoria. Vocês são pecadores, né? Então, a virada de chave, em última análise, foi nesse sentido, né? E as pessoas passaram a se identificar com uma posição de pecadores e rezar, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte, né? Então começou a ter esse aspecto de dominação que mantém as pessoas numa posição de indignidade, né? Que nunca foi a intenção de Jesus, né? A intenção de Jesus sempre foi de despertar o fogo espiritual nos seus discípulos, para que eles pudessem ser a presença viva que Jesus também foi, né? Então, quando Jesus estava fazendo suas considerações finais antes da sua ascensão, ele colocou para os discípulos, né? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E falou também, as obras que eu fiz, vós fareis ainda maiores, porque eu vou para o Pai, né? Então, nunca teve esse elemento, assim, de lamúria, né, de pecadores, aquela coisa. Essa coisa foi realmente implantada por energias anticrísticas na igreja. E então, ao longo de 2000 anos, nós chegamos num ponto em que
é necessária a renovação das eras novamente. Tudo isso é ordenado por Deus, tá? Independente do que a gente pense ou deixe de pensar a respeito, isso acontece. Não tem outra, não existe escapatória a isso, né? É um movimento cósmico, tá? É o plano divino para o planeta. Então isso aconteceu ali da transição da doutrina judaica para a nova dispensação que Jesus trouxe e vai acontecer novamente agora, em que todas essas formas e dogmas ultrapassados, que não dão às pessoas a compreensão de que elas podem se tornar o Cristo, e de que esse é verdadeiramente o motivo da vinda de Jesus, né? De demonstrar o caminho, de tornar esse caminho que antes era, de uma certa forma, impalpável, abstrato, tornar esse princípio visível e manifestado fisicamente, né, para que todos possam ter um exemplo claro do caminho a ser seguido no plano espiritual. Então esse foi o motivo de Jesus fazer o que fez, né? E as pessoas acreditam assim que Jesus pagou todos os pecados da humanidade, né? E isso é verdade num certo sentido, mas nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós devemos trilhar o nosso próprio caminho, né? E fazer o nosso processo de aperfeiçoamento pessoal para conquistarmos o mesmo que Jesus conquistou, né? Então, qualquer religião que não dê às pessoas a compreensão de que elas devem também trilhar o caminho e de que elas podem trilhar o caminho, né? De que elas não são pecadores, indignos, terríveis, de que elas são filhos de Deus, né? Foi isso que Jesus trouxe, o Filho de Deus, vocês são filhos de Deus. Então, esse é o princípio puro da dispensação de Jesus, da dispensação da Era de Peixe, que é a dispensação que traz a cura emocional. Por que a cura emocional? Porque nós passamos a nos considerar dignos, né? Nós paramos de nos identificar com essa culpa, com essa sensação de que somos terríveis, que é algo que pesa no nível emocional. Não, regozijai-vos, o reino de Deus está próximo, né? Sois filhos de Deus. Isso é motivo de alegria, né? Então é uma cura emocional que acontece. Agora, no entanto, nós estamos entrando agora numa terceira era, assim, dentro do que eu estou tratando nesse vídeo, tá? Porque são eras infinitas, assim, né? Depende de quanto tempo a gente olha para trás. Mas, enfim, nós estamos entrando agora na era do Espírito Santo. A era de Aquário. Aquário é um signo muito ligado à coletividade. Então nós temos essa questão do Espírito Santo, né? Que é aquilo que permeia, que é aquilo que está... já não temos mais nem um Deus Pai, nem um Deus Filho, figuras isoladas. Nós temos agora o Deus Espírito Santo, né? Que é um atributo, digamos assim, coletivo, né? Que ele Deus se manifestará na nova era na coletividade. Na coletividade que trabalha em conjunto com Deus para manifestar o seu reino, né? Então essa nova dispensação que está vindo, dispensação da Era de Aquário, que vem sob a tutela, sob a égide de Saint Germain, que é o avatar da nova Era de Aquário, né? Ele que vem trazer o ensinamento para os próximos 2150 anos, está preparando o terreno para aquilo que virá, traz justamente essa condição de nós sermos co-criadores com Deus. Então, não mais não é que não mais, mas assimilados os ensinamentos das duas eras anteriores, a era do Pai e da era do Filho, nós agora vamos encontrar o equilíbrio desses dois aspectos no terceiro aspecto, que é o aspecto do Espírito Santo. E assim a Trindade vai se completar e nós teremos a profecia se concretizando para a chegada de uma nova era. A era em que o reino de Deus se manifestará aqui na Terra. E isso realmente é a segunda vinda de Cristo, né? Quando isso se manifestar, nós teremos a segunda vinda de Cristo, que é aquele que governará, né? Então, para nós ganharmos a consciência do que virá a ser a nova era, nós devemos passar a nos observar como co-criadores de Deus. E por isso vem o conhecimento novamente do Eu Sou, dado agora por Saint Germain, que na verdade não é um conhecimento novo, porque foi a mesma manifestação que se colocou ali a Moisés, né? Como já expliquei no começo do vídeo. Mas agora Saint Germain está nos ensinando
como utilizar a energia do Eu Sou, a presença do Eu Sou, que é Deus em nós, é a nossa fagulha criativa, para sermos co-criadores com Deus. Então nós vamos ter um papel ativo na criação do novo mundo. E o que isso muda em relação à era anterior? Obviamente, uma pessoa que se considera indigna, pecador, miserável, nunca vai poder assumir a postura de ser um co-criador com Deus, né? Porque para isso a pessoa precisa ter um certo sentimento de dignidade. Não, Deus está em mim, eu sou e vou fazer a vontade dele, né? Então, a chegada da nova era, a chegada da nova dispensação vai realmente destruir esses velhos dogmas, vai destruir, assim como a chegada de Jesus destruiu os velhos dogmas do judaísmo. No entanto, tem esse aspecto de destruição em relação aos dogmas, mas Jesus mesmo afirmou: eu não venho para negar a lei, eu venho para cumpri-la. Então a gente deve observar bem claramente, a lei se cumpre. A mudança de eras, ela é uma renovação, ela é uma revelação progressiva de Deus. E a lei de Deus se cumpre nessa transformação, nessa renovação das eras, né? No entanto, em relação aos dogmas que representam as falsas ideias do ser humano a respeito do que vem a ser Deus, né? Cristalizada em formas de pensamento que vão sendo doutrinadas na cabeça das pessoas, muitas vezes sem nem saber se isso realmente vai conduzir ou não à liberdade espiritual. Essas formas elas vão sendo destruídas pelo movimento de renovação das eras, né? E é para isso que serve justamente a renovação das eras, né? Para remover os velhos fardos, os velhos pesos que atormentam, né, o sentimento e o pensamento da humanidade e trazer o novo ensinamento que traz a renovação, né? Que traz uma nova oportunidade de nós manifestarmos o reino de Deus sobre a Terra. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as eras. É um assunto muito profundo, né? Se alguém quiser ter mais referências sobre o assunto, por favor, deixe aqui um comentário. Se tiver qualquer dúvida, faça sua pergunta aqui nos comentários. Falem o que vocês acharam do vídeo, compartilhem com os amigos, com aqueles que vocês acreditem que estejam preparados para receber esses ensinamentos, né? E que Deus abençoe a todos, que nós possamos compreender a chegada dessa nova era como uma era de grande liberdade, uma era de muito perdão, onde a misericórdia de Deus vai se manifestar, onde nós vamos ter um novo sentimento de coletividade e manifestar realmente aquilo que é o plano divino para esse planeta, que é a luz perfeita, que é uma comunidade humana unida em prol dos objetivos construtivos e benéficos, e onde nós zelaremos pelo bem maior, pela unidade e por tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que nutre a alma e tudo aquilo que constrói uma civilização que nós poderemos deixar para as gerações com orgulho de termos podido participar de um momento tão maravilhoso da história desse planeta e do cosmos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.